Vocês já pararam para pensar que existe o Pai, o Filho, o Santo Espírito e mais os anjos para cuidar de nós? Isso é muito poder que a gente temos, né? É muita proteção. E nós já sabemos qual o papel do Pai, já sabemos qual foi o papel de Jesus Cristo, né? O papel do Santo Espírito, mas pouco se fala o papel dos anjos. E ele é muito importante para mim e para você. Você sabe por quê? Porque quando nós nascemos, Deus põe diante de nós, como criança, um anjo para cuidar de nós, que chama-se o anjo da guarda. Você já pensou, todo ser humano tem um anjo para cuidar durante a sua vida? Já paramos para pensar nisso, que nós temos um anjo à nossa disposição, todo momento, ele é exclusivamente seu e meu, para nos proteger e para falar ao nosso subconsciente o caminho também que devemos andar, os conselhos que ele nos dá. E como é essa atuação dos anjos? E para isso eu vou fazer uma ilustração aqui, que eu vi uma matéria essa semana sobre como é formada uma empresa, né? Uma fábrica, seja lá uma empresa. E Jesus certa vez ele ilustrou o Deus, a terra, os anjos, os seres celestiais. Ele ilustrou como forma de uma empresa. E ele ilustrou basicamente como uma fazenda, porque no tempo de Jesus a maioria das pessoas eram fazendeiros, agricultores, né? Então Jesus ilustrou como um fazendeiro, mas hoje vamos ilustrar como uma fábrica. Para existir uma fábrica, tem que existir um fundador, né? Tem que existir uma pessoa que tenha a mentalidade, não, vou mudar isso aqui. E monta-se uma empresa. E eu estou falando aqui agora do próprio Deus. Quando Deus planejou a Terra, o planeta Terra, com todos os seus planetas já prontos, ele disse assim: eu vou pôr o homem ali. Então Deus planejou um projeto aqui na Terra. Ele, como arquiteto do projeto, planeja tudo e diz assim: eu vou pôr o homem. Então vamos ilustrar tudo que Deus fez como uma fábrica, né? Como uma fábrica. Então existe o mentor da fábrica, o homem que tem o poder, né? O homem que tem o ouro, que tem o dinheiro, e ele monta a fábrica. E numa fábrica não existe só o proprietário. O proprietário geralmente, basicamente, ele não vai lá, né? Porque o negócio dele é botar as coisas para render, né? Botar a riqueza dele para ser mais rico ainda, para ter bênção, para beneficiar os outros, né? Que é isso que uma empresa faz numa sociedade. Mas ele precisa de um gerente, de uma pessoa responsável por aquela situação. E de repente ele põe uma pessoa que administra tudo, diz assim: olha, está tudo nas tuas mãos e você vai cuidar do pessoal. Quem é essa pessoa? No sentido espiritual? Jesus, o gerente. Deus põe tudo nas mãos de Jesus e diz assim: olha, toca o meu projeto para frente e vamos em frente. E Jesus não faz sozinho as coisas. Jesus precisa de quem? Dos anjos. Dos anjos. Os anjos. Jesus precisa dos anjos. A Bíblia diz que no céu há milhares de milhares, milhares de milhares, na nossa linguagem podemos falar bilhões de anjos, né? Apesar de uma terça parte veio com Satanás para a terra, e é por isso que o mal está hoje crescendo cada vez mais, porque nós sabemos que além do próprio Satanás há uma terça parte dos anjos do céu que estão a serviço de Satanás, tentando destruir o ser humano. E Deus Jesus entrega aos anjos o quê? Numa fábrica tem o dono, o gerente, e tem os funcionários. Os anjos são os funcionários. Qual os papéis dos funcionários? Fazer com que o produto ele chegue à fábrica, ele seja produzido e dali saia um bom produto, né?
Eu tive a ver uma reportagem essa semana sobre... Existe lá no Nordeste do Brasil uma fábrica de produtos do coco, derivado do coco. E eu ilustrei bem nessa parte que foi bem perfeito. A pessoa que estava fazendo a reportagem disse assim: a importância, o valor que existe no óleo do coco, nos produtos do coco, porque o coco é um dos únicos produtos da terra que o ser humano não danificou a sua origem, porque ele não aceita a intervenção do ser humano. Se o ser humano furar um coco para botar qualquer produto dentro dele, ele apodrece. O coco foi usado na Segunda Guerra Mundial para substituir o sangue das pessoas que estavam morrendo na Segunda Guerra Mundial. E as pessoas que tomou a água de coco na veia não morreram. Porque o coco é um dos alimentos, dos frutos, pode chamar de fruto, mais completo em toda questão que o ser humano precisa: minerais, proteínas, gordura pura, verdadeira, né? Então o coco é um fruto completo, de que ele tem o que o ser humano precisa. Então é um produto caro hoje em dia, é um produto bom. E dessa fábrica, eles têm os funcionários, nós estamos falando aqui dos funcionários, né, que é os anjos. Eles lutam para separar o bom do ruim, jogar os que não prestam fora, e o bom eles descascam e joga para uma máquina, e a máquina vai pulindo, joga para outro lugar e vai tirando a cascadeira. Outros funcionários vão tirando a casca, até que o coco chega ao lugar das máquinas onde é feito o óleo do coco. E o repórter dizia assim: o óleo do coco é tão puro, que na mente do ser humano, quando nós olhamos para aquela garrafa na prateleira, você não dá o valor que ele tem. Mas é uma das coisas mais puras, mais valiosas, que serve para o ser humano, seja o óleo, seja o leite, seja o derivado dele, porque ele fica um produto puro, que ele é até usado hoje em dia, estão projetando usar ele até para combustível de máquinas de alta potência e tecnologia. Eles estão fazendo teste para ser usado o óleo do coco como substituto do combustível. E eu tive a pensar, só que o processo que é passado o coco para chegar até lá é o mesmo processo que é passado nós como seres humanos. Os anjos, como os funcionários dessa grande empresa celestial, eles usam eu e você, eles moldam-nos, ele tenta nos fazer nós o bom, descasca, faz o que for, corta, arranca aquilo que não presta fora para tirar a essência, para ser um valor rico, para que o dono da empresa fique contente com o papel e o trabalho de cada um dos seus funcionários. E o funcionário numa fábrica tem a sua importância, apesar de que muitos não valorizam, mas tem a sua importância. Ou seja, é graças a eles que o produto chega, para que o seu gerente tenha a aprovação, o seu gerente faça o produto ser bom e apresente ao patrão um material de qualidade, graças aos funcionários. Na nossa vida, irmãos, espiritual, nós temos os seres celestiais que estão de dia e de noite ao nosso redor. Sabe aquele versículo que Davi diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livram, os protege, né? Outros versículos diz muitas vezes, né? Todas as histórias na Bíblia sempre há um anjo por trás. Se você olhar o livro de Apocalipse, que é o livro do clímax do fim, da história do tempo do fim, há sempre um anjo por trás de anunciar as mensagens. Há sempre um anjo. A palavra anjo já é mensageiro. Já é mensageiro a palavra, o significado da palavra anjo. Então, os mensageiros de Deus estão por todo lado, batendo na porta do seu coração, na minha mente, na nossa alma, tentando nos moldar, para que nós, no final de tudo, nos transforme num produto puro, aquilo que o fundador almeja.
para que tudo corra bem na sua empresa. Os céus não é diferente. Vamos ler um versículo para nós adiantar? Vamos ler, eu peço a vocês, para vocês abrirem a Bíblia no livro de Juízes, o capítulo 6 de Juízes, o versículo 11 ao 21. Eu gosto de ler tudo de uma vez, para que nós não ficamos lendo depois, e assim a gente resume a história, né? Para vocês verem qual a importância do anjo tem na vida de uma pessoa, na minha e na tua vida, né? Diz assim, o versículo 11 de Juízes 6, diz assim: então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? Ou seja, por que o inimigo está querendo tomar o nosso alimento? De onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Dizendo: não nos faz o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Virou-se o Senhor, que era o anjo, para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviou eu? Ele não te enviou eu, né? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, eu, o menor da casa do meu pai. Tomou-lhe o Senhor e disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu farás aos midianitas como a um homem. Prosseguiu Gideão. Ele pensou assim: será que é esse homem? Será que isso é um mensageiro de Deus? É um anjo? É o próprio Deus ou Jesus? E ele diz assim: se agora tenho achado graças aos teus olhos, se tu achas que eu sou tão especial, dá-me um sinal de que és que fala comigo. Rogo-te que não se aparte daqui, até que eu volte, trazendo um presente e ponha diante de ti. Respondeu-lhe o anjo: esperarei até que eu volte. Não sabemos quanto tempo passou, né? O versículo 19: então entrou, pois, Gideão e preparou um cabrito e fez com um efa de farinha, bolo, asmos. Pôs-se a carne num cesto e o caldo numa panela, e trazendo para debaixo do carvalho lhe apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos e os pães asmos e põe sobre esta pedra, e derrama-lhes, pois, em cima o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do seu cajado que tinha na mão, e tocou a carne, e o bolo e os asmos. Então subiu fogo da rocha, e consumiu a carne, o bolo, e o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. História bela, né? Quantas vezes nós nos deparamos com uma história como essa? A Bíblia diz que, sem nós perceber, nós hospedamos anjos. O anjo que estava aqui a serviço de Deus para trazer uma mensagem para o povo de Israel e para Gideão era um homem. Aquele homem chegou, sentou debaixo do carvalho e ficou lá à espera de que ele chegasse para lhe trazer a mensagem. Gideão provavelmente era um homem com muita fé em Deus. Ele acreditava que aquele homem era especial, mas ele fez um teste, né? Como ser humano, sempre com as suas falhas, está sempre pronto a testar a Deus. E ele disse: espera aí que eu vou ver se mesmo realmente
tu é um anjo, né? E fez o teste e perdeu a parada com o anjo, né? Porque o anjo me mostrou que ele era o anjo do Senhor mesmo. Mas o anjo me deixou uma mensagem seguinte: vai que eu estou contigo, não temas. Tu és o mais pequeno da tua casa, não importa. Se a tua família é a mais pobre de Israel, não importa. O importante é que eu estou contigo. Com essa mensagem, meus queridos irmãos, eu queria dizer para todos nós, todos vocês, que há um exército de anjos em volta da nossa vida. Especialmente um designado para mim e para você. Para mim, outro para você, outro para cada um de nós. Então, se você só fazer as contas, além do exército do céu, além da proteção de Deus, além do manejamento do gerente geral que é Jesus Cristo, né? Além do Santo Espírito, é muito poder à nossa volta. Além do Santo Espírito, só aqui nesse momento, sem a presença do Espírito, sem a presença de Jesus, sem a presença de Deus, existe aqui 4, 7, 10, 12, existe aqui 14 anjos à nossa volta. Amém, aleluia. Cada um protegendo aquilo que lhe foi a sua tarefa designada por Deus: proteger os seus filhos. Lembra daquela passagem quando Eliseu foi apertado por aquele exército de inimigo, que o seu ajudante disse assim: nós vamos fugir agora, vamos morrer todos. Eliseu só disse assim: ô Senhor, abre os olhos dele para ele enxergar, simplesmente só por um segundo, para ele enxergar o exército dele para nos defender. E o menino, não acredita que o menino abriu os olhos e viu. O que é que ele viu à volta dos muros da cidade? Um exército de anjos montados a cavalos de fogo, com a espada fumejando nas mãos, para defender Eliseu e o seu servo, para defender os filhos de Deus. É isso que Deus tem, meus irmãos, para nós. Então, é preciso nós ter fé para isso. É preciso nós ter fé para acreditar que talvez as coisas pareçam mal, né? As coisas não estão indo bem. É preciso nós ter fé para saber que tudo está no controle, igual esse anjo disse para ele. Não importa se você é mais pobre, não importa se você está com dificuldade, o importante é que eu estou aqui para te dizer: vai. Tu sozinho, só um homem vai derrotar todos os midianitas e vai tirar o problema que tem dentro de Israel. Tu só precisa acreditar. Ah, é, Senhor? Eu tenho que acreditar. Mas então espera aí, vou fazer um teste contigo. E fui fazer o teste. E trouxe ali, né, como fosse um prato bom de comida para um anjo, né? Aquilo é simbolizado como um sacrifício, né, do Velho Testamento. Ele trouxe ali o seu sacrifício, carne de cabrito, né? Carne de cabrito, e preparou tudo. E o anjo disse: põe em cima da pedra. Eu não vou comer, mas isso tu está fazendo um sacrifício e o Senhor vai aceitar o sacrifício. E a forma que Deus provava que aceitava o sacrifício era o fogo descia do céu e consumia o holocausto. E o anjo toca o seu cajado na pedra e o fogo consumiu o alimento. Aí Gideão, como já tinha a prática de saber o que significava o sacrifício, ele teve a certeza de que o Senhor estava por trás daquela conversa, que o seu sacrifício que ele tinha feito para provar o anjo tinha sido aceito por Deus. E nós podemos ler a história em diante, em que Gideão ele derrotou os midianitas, nem só os midianitas, como todo aquele que ameaçasse Israel no período dele. Um homem era considerado um nada para ele, né? Mais pobre, mais desvalorizado, mas ele salvou Israel na mão dos seus inimigos, graças ao ânimo e à palavra do anjo. E eu pergunto para ele, para mim e para você hoje: quanto você não ouve sussurrar no teu ouvido e dizer assim: vai, acredita em você mesmo, acredite, você vai lutar.
luta por isso. Se nós pudéssemos, irmão, diz o Espírito para você, se nós pudéssemos perceber a força espiritual que está por trás de nós, o problema nosso, sabe o que é? Que nós somos pecadores, nós somos seres humanos, nós não somos nada para compreender os mistérios do céu, para compreender os mistérios das fontes celestiais. Nós não compreendemos. A Bíblia diz que vai ser tanta surpresa, tanta coisa que a gente nunca passou pela nossa mente quando nós chegamos lá. Não passa pela nossa mente, porque a nossa mente é finita, é humana, pecadora. E ela diz que se nós abríssemos os olhos e percebêssemos, assim como Eliseu fez o anjo abrir os olhos dos seus servos e viu o exército que estava à volta, porque por trás de nós, irmãos, existe uma batalha muito grande. Os anjos celestiais tentando te levar para o caminho certo, tentando te mudar, tentando te fazer com que você seja um produto valioso para Deus no final. Enquanto os seres derrubados, os seres caídos, também lutarão por você, também lutarão para te destruir, lutarão para que você seja um fruto podre, que seja descartado e jogado fora. E a luta celestial por nós, a batalha entre o bem e o mal, ela vai durar até o dia que a porta da graça se fechar. Ela vai durar, porque enquanto Satanás achar que tem oportunidade, ele vai te perseguir. Mas enquanto nós estivermos confiantes nas promessas de Deus, nós temos o nosso anjo para nos proteger. Esse é a nossa esperança, a nossa alegria, irmão, que nós temos, porque nós temos um protetor que está do nosso lado. E quantas vezes na nossa vida nós nos já deparamos com isso? Se eu fosse perguntar para vocês aqui, quantas vezes vocês já perceberam a presença do anjo de vocês ao lado de vocês? Quantas vezes? Ou sem você perceber, o anjo fez todo o papel que você deveria fazer. Eu, quando chegar ao céu, irmãos, com a fé em Deus, não por mérito meu, mas com a fé no meu Pai amado e desses poderosos seres celestiais que estão à minha volta, eu vou querer saber do anjo muita coisa que se passou aqui na terra, né? Porque a nossa mente é muito limitada. E a Bíblia diz que o teu anjo vai te contar todos os momentos da tua vida. Lembra daquele dia, assim, que nós dizemos, nossa, foi pelo 3, né? Sabe o 3, aquele negócio quase bateu, nossa, por que isso não aconteceu, né? E está lá o anjo por trás das coisas terríveis desse mundo que tenta nos destruir. Esse ser, irmão, está 24 horas à minha e à tua disposição, para nos livrar das potestades do mal desse mundo, nos livrar das doenças, nos livrar dos problemas. Nós só precisamos fazer igual Gideão, entender quem é Ele. Ao Ele falar conosco, você compreende que Ele é o mensageiro de Deus. Por volta, na nossa vida, irmãos, encontramos situações difíceis, mas no final percebemos de que Jesus sempre está ao nosso lado, de que o anjo sempre está ao nosso lado. E na nossa vida de imigrante, especialmente, eu costumo dizer o seguinte: quando você parte do Brasil para cá, ou seja, de qualquer país for para o outro, não pense que você está fugindo. Ou muitos que partem para viver sozinho, para ter uma vida, experiência diferente. Não pense que você vai fugir e fazer as coisas que não seja vista pelo Pai do céu. O teu anjo vai contigo. Você entra no avião, ele não precisa entrar no avião. Ele tem o poder de voar, né? Mais rápido. E quando você chega aqui, ele já está aqui. Não pense que por você estar distante da sua família, distante de tudo, os problemas ou a proteção vai deixar de existir. Aonde nós estivermos, a
ali vai estar o nosso galardão. Aonde nós estivermos, Jesus vai estar. O anjo vai estar. E eu me lembro muito bem de uma experiência que eu vou contar para vocês aqui agora, para encerrar com essa introdução. Por isso que eu fiz essa introdução maravilhosa, que é para que nós acreditarmos que existe um ser superior por trás de nós e que as coisas não são por acaso. Nem as coisas ruins que acontecem na nossa vida não é por acaso. Quando nós, em 2000, fizemos o plano de vir para Portugal, eu vim primeiro. Um mês depois, a minha esposa veio com os meus 3 filhos. A mais velha tinha 8 anos, o menino tinha 6 e a caçula tinha 4 anos. E nós aterramos em Lisboa. Eles aterraram em Lisboa, eu já estava lá, né? E lá eu procurei logo a igreja. Quando cheguei, procurei informação de arrumar um lugar para trazer minha família, que eu disse, se for para mim ficar aqui só, eu volto para trás, né? E logo apareceu uma senhora, se prontificou e disse, não, eu moro sozinha, eu tenho uma casa de 3 quartos, enquanto você não achar um lugar apropriado, você vai morar lá comigo. Uma senhora cabo-verdiana. E eu disse, essa senhora parece estar com uma boa intenção de me ajudar. E assim minha família chegou, e eu já estava tudo preparado para nós ir morar com essa senhora, que ela era sozinha também. E nós fomos para a casa daquela senhora. E nessa época, irmãos, em Portugal estava um temporal igual está agora. Rios, pontes desabando, ônibus caindo dentro de rio, levando pessoas, jogando no mar. E foi um terror, o mês de outubro do ano 2000. Muita chuva, frio. E os meus filhos, chegou naquela altura, os meus filhos choravam de dia e de noite, diziam assim, eu quero voltar para o Brasil. Eu não gosto desse lugar. A minha mulher, a minha esposa, que era uma pessoa forte, que foi toda a mentora da decisão de eu ir para Portugal, e ela aí depois, a minha esposa começou a bater um desânimo e começou a falar de voltar, e eu disse, não vamos voltar, nós já estamos aqui, nós temos que aguentar. Mas no meio disso tudo, irmão, veio uma coisa ruim. Aquela senhora que eu achava que ela tinha nos ajudado, aquela senhora era um anjo do maligno na nossa vida. Aquela senhora começou a nos perseguir, porque ela era vegetariana, e tudo que entrasse na casa dela tinha que ser vegetariano, não podia entrar nada. E um dia eu lembro e ela não falou isso para nós no começo. E eu lembro que a minha esposa trouxe um frango para fritar, e ela estava fritando. Essa senhora chegou em casa. Essa senhora fez a maior briga, uma senhora com um tempero, como é que se, o temperamental dela muito forte, a mulher muito ruim. E essa mulher disse coisa para nós, disse muita coisa, e a gente ficou muito triste, e meus filhos choravam, e diziam, eu quero sair desse lugar. E eu olhei assim, afinal essa mulher não é aquilo que eu pensava. Só que ela era muito extremista por um lado, mas quando dava 7 horas da noite, ela se trancava dentro do quarto dela e assistia as novelas da Globo até as 11 da noite. O resto do dia ela só falava nas atrizes da Globo e nas coisas do Brasil. Mas quando era para tocar na questão de alimento, não mexesse não que brigasse com ela. E nós na igreja começamos a ter a amizade com a Dorca da igreja, que era o nome da minha esposa, chama Filomena até hoje, é nossa amiga. E a Filomena disse um dia para nós, vocês têm que sair da casa daquela irmã. Vocês têm que sair de lá urgente, senão vocês vão aquela irmã não bate bem na cabeça, vocês têm que sair de lá. E eu disse, mas a gente não pode sair agora. Enquanto a gente não tiver dinheiro suficiente para alugar uma casa, por causa do depósito. E ela disse assim, olha, se for possível, eu vou emprestar um depósito para vocês, só para vocês saírem da casa daquela senhora. E ela emprestou o depósito para nós, mas enquanto ainda o processo de achar casa não se deu, aconteceu que tudo começou a desmoronar nos nossos planos.
Eu estava trabalhando para um rapaz, e quando chegou no dia de receber o dinheiro, era uma máfia que existia em Portugal, as pessoas através de amigos me angariavam para trabalhar, e a pessoa que ia para pagar não pagava para mim, pagava para a pessoa, para depois a pessoa tirar o dele e pagar o meu, entendeu? Sabe como é que é a máfia que usa contra os imigrantes, né? E aquela pessoa que eu estava trabalhando pagou o meu salário para a pessoa, o intermediário. E ele disse assim para mim: olha, eu já paguei o teu salário do mês, que lá o salário é por mês que paga. Já paguei o teu salário do mês, está na mão do fulano e tal, ele vai entrar em contato contigo. Aquele ser humano não entrou em contato comigo até hoje, nunca mais. Esse ser humano desapareceu. E o que aconteceu a seguir, irmãos, foi uma crise financeira sem precedente naqueles dias. Eu estava contando com esse dinheiro, eu tinha gastado quase todos os meus fundos para trazer os meus filhos e a minha esposa, e eu estava à espera do final do mês eu ter o meu dinheiro para ir alugar um outro local. E quando chegou o final do mês, eu não tinha, era nem um centavo no bolso. E chegou um sábado, que era na sexta-feira, que eu ia receber, eu não recebi. Chegou o sábado, nós ainda tínhamos uns trocos, parece que era equivalente a 5 euros, naquele tempo a moeda de Portugal era escudo, era equivalente a 5 euros, eu disse: não, nós vamos para a igreja, pegamos um coletivo, nós morávamos um pouco longe de Lisboa, a região de Sintra, e nós fomos para a igreja em Lisboa, e voltamos à tarde. Eu lembro que o último dinheiro que eu tinha eu gastei com a oferta e com a passagem do ônibus. E quando chegou no domingo de manhã, a minha mulher disse para mim: os meninos não tem nem café da manhã. E eu comecei a bater um terror na minha cabeça. E eu disse: como é que eu vou fazer agora? Eu tinha levado para Portugal um livrinho. É um livro que tem no Brasil, que foi publicado por um pastor que chama Wilson Sarra, um dos primeiros componentes do Arauto do Rei, dos Arauto do Rei principiantes. O Wilson Sarra lançou um livrinho que chamava Exército de Anjos Invisíveis, e aquele livrinho estava comigo. E naquele dia eu já tinha estudado aquele livrinho lá na Bahia por causa de uma história, justamente por causa de uma história que aconteceu na minha região, de uma comportora que foi comportar em Salvador. Ela comportou, ao voltar para Jacobina, que era a minha cidade, o ônibus foi sequestrado à noite e levado por uma estrada deserta que ficava a 6 quilômetros da fazenda do meu pai. E eu fui saber isso pelo livro. Nós soubemos que tinha tido um ônibus sequestrado à meia-noite, na estrada lá perto da gente, mas não fazíamos ideia do que tinha acontecido. Ao ler aquele livro, eu descobri aquela história. E aquela comportora contava naquele livro que 3 assaltantes entrou armados dentro do ônibus, fez todo mundo tirar os seus pertences, espalharam tudo lá de fora daquela estrada. Chegou 3 caminhonetes e começaram a encher as caminhonetes das malas e todos os pertences que estavam em cima das prateleiras do ônibus. Aquilo era a história que eu estava lendo no livrinho do Exército de Anjos, né? E aquele ônibus ficou vazio. Só que ela disse que ela continuou todo o tempo em pé, que todo mundo ficou em pé no seu lugar. Ele não permitiu que ninguém se movesse do lugar onde estava, para não esconder pertences. E ele saiu vistoriando mala por mala em cima das prateleiras do ônibus, por trás dos bancos. Fizeram limpa geral, encheram as caminhonetes. E ela disse que ele passou pela mala dela, onde estava todo o dinheiro da comportagem, e não tocaram na mala. Ela simplesmente, na mensagem, ela diz assim: eles não viram a minha mala. Eles não viram, porque ele passava. E ela disse que de repente, quase no final do lugar, ela estava com a esperança de que ninguém ia tocar na mala dela com o dinheiro da comportagem. E ela disse que só em pé, orando a Deus, ninguém tocava na mala dela. Ela disse que um passageiro fez um movimento lá para esconder alguma coisa, eles viram, e aqueles assaltantes brutamente saíram batendo nas pessoas com o coice daquelas espingardas grandes, né, com aqueles rifles, e fez o limpa todo em geral, em todos os bancos de novo. Ela disse: agora eles vão levar minha mala, mas eu estou confiante que o Senhor vai segurar o meu dinheiro da comportagem. E ele disse que eles passaram pela mala, eles não viram a mala dela pela segunda vez. Fizeram todo o limpa no ônibus, foram-se embora. A única mala que ficou
foi ela que comportou. E eu lembrei daquela história nessa hora. Aquele dia de manhã, eu peguei aquele livrinho, botei no meu bolso e falei para minha esposa: leva os meninos para o parque. Que eu tinha um amigo que eu conheci, na minha chegada no aeroporto, conheci um brasileiro, chamado Valdir, que era a única pessoa que eu tinha um contato em Portugal, e eu sabia onde ele morava. E eu disse para ela assim: ó, cuida dos meninos, leva os meninos para o parque, para eles não ficar tristes, que eu vou lá em Lisboa e vou atrás do Valdir para ver se o Valdir me empresta um dinheiro. E eu saí mais ou menos às 9 horas da manhã de casa, sem comer nada. Saí preocupado com os meus filhos, mas saí estudando aquela história, abri aquela história. Quando eu olhava, ela dizia assim: os anjos protegeram a minha amada. Eu dizia para Deus: Senhor, eu estou numa situação pior do que aquela moça. Ela pelo menos ainda tem o dinheiro, eu não tenho mais nada, Senhor. Me ajuda nessa jornada. Me ajuda que eu traga pelo menos um pão para alimentar os meus filhos hoje. E saí em direção a Lisboa. E ao chegar na zona, uma zona lá, quem conhece Lisboa, tem o Campo Grande, que é a estação. Antigamente tinha uma estação de ônibus lá, hoje está diferente, né? Tem uma estação de terminal de ônibus muito grande no Campo Grande. Eu cheguei no Campo Grande e o Valdir morava bem pertinho do Campo Grande, quase do lado do aeroporto. E saí a pé para a casa do Valdir. Quando eu cheguei lá na casa do Valdir, eram umas 10h30, 11 horas da manhã, com toda a esperança de que o Valdir estivesse em casa para me falar, chegar para o Valdir e dizer assim: Valdir, me ajuda aí, o cara não me pagou e eu preciso do dinheiro para alimentar os meus filhos. E eu cheguei lá, perguntei para os outros brasileiros que estavam lá, que não conhecia muito, estavam bebendo, uma festa, fazendo churrasco, bebendo vinho. E eu disse: cadê o Valdir? Ele disse assim: olha, o Valdir saiu ontem e ainda não chegou. E eu disse assim, eu disse para Deus ali no meu momento de intimidade com Deus: eu só vou sair daqui quando o Valdir chegar. E fiquei lá, irmão, sentei na calçada, enquanto os outros bebiam, eu sentei na calçada, todo momento em oração, todo momento concentrado na minha vida com Deus e clamando a Deus, né, no meu consciente, que eu não voltasse para casa sem levar alimento para os meus filhos. E que o Senhor não demorasse muito, que trouxesse o Valdir para casa. Deu 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite, 9 horas da noite, o Valdir não chegou. E eu, desesperado, desci aquela estrada para chegar ao Campo Grande, para pegar o ônibus de volta para casa. Já 9 horas da noite, um domingo, não existia ninguém naquela avenida, e eu caminhava chorando. Não dava para se explicar, mas eu caminhava chorando e dizia assim, eu falava alto mesmo para Jesus, porque chorar ou você desce uma lágrima calada, ou você solta mesmo, né? E eu dizia assim: Senhor, eu não acredito que eu vou voltar para casa sem nada. Eu confio em Ti. O Senhor não trouxe o Valdir à minha presença. Eu não sei como é que o Senhor vai me ajudar, mas eu preciso. E eu desci caminhando aquela avenida para chegar no Campo Grande. E eu ia conversando, eu dizia: eu preciso. E cheguei num semáforo para atravessar o semáforo de uma avenida que chama Alameda, que atravessa debaixo do viaduto do Campo Grande, que vai para o Lumiar, para quem conhece. E eu fiquei em pé para que o semáforo ficasse verde para mim, mas não tinha carro na rua, estava um silêncio, domingo 9h30 da noite. E eu atravessar aquela avenida, irmãos, conversando com Deus e clamando. E eu atravessar aquela avenida, eu senti que vinha alguém atrás de mim. E eu pensei assim: mas eu estava só aqui, onde é que apareceu esse ser humano? E eu virei para trás e tomei um susto, que a pessoa estava muito perto de mim, e o que eu virei para trás não era ninguém. E eu me arrepiou os cabelos, sabe aquela sensação de medo que te dá? Me arrepiou os cabelos e disse assim: será que eu estou ficando doido? E eu mesmo disse para mim: será que eu estou ficando doido? Virei para trás, não tinha ninguém à minha volta, nem um carro passava. E continuei atravessando a avenida, tudo
arrepiado, ao pisar do outro lado da avenida. Veio uma coisa assim na minha mente, como se fosse algo que eu começasse a lembrar assim, tudo instantaneamente. E algo vinha assim na minha mente, dizia assim: tu tem a solução, tu tem a solução na tua carteira. E eu comecei a caminhar e dizia assim: mas como assim? O que a minha carteira tem? E algo me dizia assim: pega a tua carteira do teu bolso. Eu não tinha dúvida, depois de tudo, não tinha dúvida, aquele anjo estava ansioso para me dar a solução. E eu, no meu consciente, dizia assim: mas na minha carteira não tem nada, eu estou caminhando. Eu parecia uma pessoa delirando. Aí eu peguei a carteira do meu bolso, quando eu estava chegando no Campo Grande, peguei a carteira do bolso, comecei a desfolhar a carteira, assim, olhei, eu tinha um cartão, no Portugal ainda não tinha conta, não tinha cartão de Portugal. Eu tinha um cartão do Banco do Brasil, um Visa eletrônico, não era Visa, era débito card do Banco do Brasil, e eu olhei para aquele cartão e pensei assim: mas essa conta já está cancelada, nós cancelamos essa conta para vir para cá. E eu olhei para aquele cartão, e o meu subconsciente dizia assim: use esse cartão do multibanco. Sabe aqueles instintos que te dá assim de tu querer enfiar aquele cartão no multibanco? Eu dizia assim: mas esse cartão não funciona aqui. Aí eu pensei assim: ok, eu estou de frente da estação terminal, quando eu viro para o lado, tem um banco, Caixa Geral de Depósitos, que é o banco do estatal de Portugal, e tem uma porta eletrônica que nos fins de semana, para você entrar lá dentro, a porta eletrônica só abre com o próprio cartão do banco. Aí eu disse assim: tá bom. Aí eu disse para mim próprio, eu fiz igual o Gideão ali, né? Eu disse assim: se esse cartão abrir aquela porta, é porque eu sei que algo está aqui. E eu fui em direção da porta, caminhei em direção da porta. Quando eu passei o meu cartãozinho, a porta abriu. Aleluia. Eu empurrei a porta para dentro. Entrei, tinha 3 caixas eletrônicas. Pus nenhum, disse: não vale. Ia pôr no outro, estava lá, multibanco fora de serviço. Fui no outro, multibanco fora de serviço. Aí eu voltei para fora do banco. Lembrei que eu tinha passado perto daquele lugar, tinha um outro caixa eletrônico perto. Saí correndo para aquele caixa eletrônico, porque a minha fé agora estava no meu cartão, estava na minha mão. Porque tudo na minha mente estava em volta da esperança de sair algo dali. Eu saí correndo para aquele caixa eletrônico, já estava 9h40 da noite. E eu cheguei no caixa eletrônico, cheguei lá que eu olhei, estava lá escrito vermelho, multibanco fora de serviço. Aí foi que eu voltei chorando mais ainda. Aí eu voltei desesperado. Eu dizia: Senhor, eu estou indo para casa, eu não quero ir para casa. E eu cheguei no ponto do ônibus onde eu ia pegar. Entrei dentro daquele ônibus, sentei chorando e dizia assim: eu não quero chegar em casa, eu não quero chegar em casa sentir algo para os meus filhos. Não tinha notícia ainda, porque naquele tempo nem tinha, ele não tinha, eu tinha por causa do trabalho, mas a minha mulher não tinha celular de Portugal. Eu não tive contato com ele durante o dia. E eu sentei naquele ônibus, eu estava tão exausto que eu apaguei. Apaguei, de repente eu acordei pelo senhor do ônibus me balançando e dizia: senhor, você não vai descer não, tem que levar o para a garagem. Quando eu acordei, irmãos, eu disse: eu estou num pesadelo. O meu pesadelo ainda não foi embora. Eu acordei que eu olhei para a paragem, era a última paragem do ônibus, faltava mais ou menos uns 500 metros para mim chegar à casa a pé. E eu pisei daquele fora daquele ônibus e chorei mais uma vez e disse: Senhor, eu não quero ir embora. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer comigo, eu não quero ir embora. De repente eu olhei para o lado, bem longe, tinha uma placa lá, quem já viveu lá sabe que tem umas plaquinhas assim fora com M de multibanco, dizia onde é que está o caixa eletrônico, uma placa do lado de fora. E eu olhei bem longe, vi a placa assim acesa à noite, e eu saí correndo para lá, com aquele cartão na mão. E cheguei lá, empurrei aquele cartão. A primeira coisa que eu fui olhar era o multibanco estava em serviço. E
Eu empurrei o cartão, aceitou o cartão, me pediu a senha. Aí eu disse, agora é que tá. Eu não lembrava mais a senha do Brasil. E a senha que a gente usava no Brasil era 6 dígitos. Lá no Portugal são 54 dígitos aqui na Europa. Eu disse, agora é que tá, o que eu vou fazer? De tanto eu pensar, cancelou o tempo e devolveu o cartão de volta. Eu disse, Senhor, eu estou perto, me ajuda, Pai. E empurrei o cartão de novo. E quando eu empurrei, ele pediu a senha de novo. Eu disse, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí digitei o meu mês e o meu dia do meu nascimento. Não tinha outra forma. Eu disse, vou digitar minha data de nascimento. E de repente apareceu assim, aguarde. Começou fazer uns barulhos dentro. E de repente apareceu lá a planilha com a quantia que eu desejava. Aquelas opções que você tem automática, de mínimo até o máximo que você pode tirar. Aquilo começou a levantar, a tremer. Eu comecei a tremer. Mesmo antes de ter certeza, eu comecei a tremer, começou a subir um fogo de dentro de mim. E eu pensei assim, o que é que eu vou querer? O que é que eu vou querer? Eu não posso querer o máximo. Pode ser que não dê certo. Vou ter lá um preço intermédio. Mais ou menos 200 euros, mais ou menos. Que era em escudo, naquele tempo era outros números, era bem alto, era igual o Cruzeiro do Brasil. Mas naquele tempo estava cambiando para o euro, então você sabia... O próprio multibanco já dizia X mil escudo é X euro. E eu dizia assim, eu vou para 200 euros. Eu tinha a opção até 400. E eu apertei lá até 200. De repente começou tchum. Quando de repente eu olhei, irmãos, aquelas 2 notas apareceram fora do caixa. Aleluia. Eu peguei aquelas 2 notas na mão, segurei. Sabe como segura a coisa mais valiosa do mundo? Olhei para o céu e disse assim, eu queria te ver, Pai. Eu tinha certeza que Ele estava comigo. Eu tinha certeza que Ele estava ali. Eu disse, Senhor, eu queria te ver. Fiz igual a Gideão. Eu queria te ver. Eu queria te abraçar. E segurei aquele dinheiro na mão assim. E de repente, irmãos, lembrei-me que havia um supermercado que na altura chamava S. Santos, que só fechava, nem a mãe dele se morresse ele não fechava, só fechava às 10 da noite todos os dias. Eu olhei para o relógio, faltava 20 para as 10, eu disse, agora, corra para o supermercado. E eu saí correndo em direção daquele supermercado que estava na direção de onde eu morava. Saí correndo à noite pela estrada, pelas ruas, para chegar no AC Santos e o AC Santos estivesse aberto. Ainda para ver tempo para mim comprar alguma coisa para os meus filhos. Mas a pouca fé era tanta que eu não tinha coragem de pôr o dinheiro no bolso. Para na hora que eu metisse a mão no bolso, aquilo fosse um sonho, eu segurei na mão, assim correndo, segurando aquelas 2 notas na mão. Eu cheguei à porta, na porta do AC Santos tinha um segurança na porta que disse assim, já não entra mais. Aí eu disse, olha, se eu te contar a minha situação, tu não vai acreditar. Mas eu vou dizer, eu só preciso entrar para comprar um lanche para mim trabalhar amanhã, porque eu não tenho nada para comer amanhã. Ele olhou para mim e disse, pode entrar. E eu entrei, peguei um carrinho e comecei a fazer as contas do dinheiro que eu tinha na mão, e o que eu deveria pegar. E comecei a pegar leite para os filhos, bolacha para os filhos, tudo era os filhos aí agora, porque minha oração era pelos filhos, né? Comecei a pegar coisa para os filhos, leite para os filhos, bolacha para os filhos, lanche para os filhos, comecei a pegar e fazendo as contas, isso dá X, eu não posso ultrapassar. E eu olhava para a mão para ver se o dinheiro estava na mão, porque eu estava vivendo um sonho que nem eu acreditava que aquilo era verdade. Só acreditava através da minha fé e da minha súplica, mas parecia uma coisa sobrenatural. E eu começava a pegar e comecei sem perceber que eu estava sozinho, sem nada. Quando eu olhei para o carro estava cheio. E eu pensei assim, bom, eu vou passar as coisas mais necessárias
O que não der eu devolvo, eu jogo pro cartão. E a mulher já não tinha mais ninguém no supermercado, a senhora só lá no carro esperando por mim, com uma raiva terrível, porque eles querem ir embora, né? E eu cheguei no caixa com o carrinho e comecei a passar as coisas, e aquela portuguesa só empurrando de lado, assim, passando, empurrando de lado, me deu umas 4 sacolas, umas 5 sacolas, e eu comecei a pôr na sacola, e foi da sacola até que passou tudo, e eu olhando pro caixa para ver quanto era o valor. Quando chegou no final, irmãos, nem a metade não custou. E eu olhei assim, puxa meu, isso aqui é milagre mesmo. E eu já estava mais lúcido, eu disse, poxa, isso aqui é milagre mesmo. Nem foi a metade, eu dei uma nota, eu estava com 2 notas, como se fosse de 100 euros cada uma, eu dei uma nota, ela ainda me voltou 35. Eu disse, poxa Deus, essas coisas foi barata demais. Quando eu olhei, irmão, eu estava com 8 sacolas. Eu disse, como é que eu vou levar essa sacola? E eu saí, levei um bocado para fora do supermercado, pedi para o segurança olhar, fui lá dentro, peguei as outras e fiquei assim olhando para o mundo. Eu quero chegar em casa agora! Agora eu quero chegar em casa, mas não tem como levar tudo. Não tinha como ligar para minha esposa para me ajudar. E eu comecei a pegar essa sacola e empurrar assim no braço. Levava, empurrava uma, empurrava a outra, fiz 4 sacolas desse lado, empurrei meus braços e fiz assim. A força, irmãos, que o anjo me deu para eu levar aquelas coisas, eu fui alegre, não pus no chão nenhuma vez, saí assim, levando aquilo com a maior alegria da minha vida. E quando eu cheguei na casa, 10h30 da noite, que eu bati na porta, eu ouvi o barulho da minha esposa vindo para a porta e os 3 pequenos correram para a porta. E eu cheguei na porta, desabei assim, aquelas sacolas todas, e estava tudo no chão ali à volta do pago da porta. Quando minha esposa abriu a porta, que minha filha mais velha olhou assim e disse, papai, nós tínhamos acabado de orar pedindo para Jesus o Senhor trazer comida para nós. Me bateu uma dor, irmão, tão grande por dentro, que eu chorei tanto, abracei a minha esposa, abracei meus filhos, chorei, e ela perguntava assim, onde tu achou? Tu encontrou o Valdir? Eu disse, não encontrei o Valdir. E onde tu achou dinheiro? Eu disse, não me pergunta agora, que eu não tenho resposta para isso. Eu não tenho resposta para isso, foi um milagre. E nós abraçamos ali, choramos, oramos, e os meus filhos começaram a ficar alegres. E eu perguntei assim para ela, como foi o dia? Ela disse assim, 1h chegou um casal de romeiros aqui na porta, procurando pela irmã Cristina, que era tal da que nós morávamos. E eu disse para eles que a irmã Cristina não estava em casa. E ele disse assim, olha, porque nós trouxemos umas coisas para a irmã Cristina, mas já que ela não estava, eu vou lhe dar. Naquelas coisas tinha leite, bolacha, pão, iogurte. Tinha tudo, meus filhos. Deus é bom demais, irmão. Quando a gente pede com fé, Deus é bom demais. Deus supriu a fome dos meus filhos na hora certa, sem eu saber, né? Eu lá clamando, chorando, suplicando. Talvez deve ter sido por isso que Deus deixou até o último estágio, né, do meu limite. Mas Ele sabia que o meu filho estava seguro. Eu não sabia. E assim passou a noite. Foi no outro dia de manhã que eu ia trabalhar, feliz, né? Muito ainda assustado com tudo aquilo que eu tinha passado. Terminava o ano, quando eu pegava o ônibus novo, era mesmo onde estava o caixa eletrônico. Eu olhei para o caixa eletrônico, olhei para o meu cartão e disse assim, Senhor, me perdoa, mas eu quero só fazer um teste. E empurrei meu cartão lá, quando empurrei, cartão rejeitado. Eu dizia assim, tá bom, Senhor, muito obrigado pela informação. Mas nós somos falhos, nós não acreditamos. Nós clamamos tanto por milagre.
Mas muitas vezes quando ele vem, a gente não está no devido hora. Mas a minha mensagem que eu queria deixar para nós todos é: independente de como nós estejamos, independente de como você e eu estamos, nunca perca a fé, nunca perca a esperança. E Deus é um Deus tão bondoso que não olha para o nosso estado, Ele olha para a nossa necessidade. E Ele prometeu na sua palavra que supria todas as necessidades dos seus filhos. O milagre não pode ser banal. O milagre não pode ser tão fácil de ser realizado como o mundo se realiza hoje em milagre. Mas eu acredito no milagre. Porque eu também sou milagre. E eu acredito no milagre porque eu sei quem eu tenho por trás de mim. E a minha mensagem que eu trouxe no início da influência dos anjos na nossa vida é que talvez nós não conhecemos tanto o nosso anjo como ele nos conhece, mas que nós buscamos conhecer qual o papel dos seres celestiais, a influência que eles têm no nosso dia a dia, na nossa vida, e o que está por trás de tudo. E assim, irmãos, quando nós tivermos essa consciência, nós vamos viver todo momento da nossa vida sabendo que nós temos a proteção celestial à nossa volta. Amém. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Talvez o meu emocional atinja, mas talvez Deus deixe, porque o próprio Jesus disse assim: clamai, pedi, buscai. Ele quer que nós sintamos a necessidade de buscar Ele. Ele não quer jogar as coisas à nossa volta de mão beijada e você achar que é uma ocasião da vida que caiu para você. É sorte, né? Ele quer que você peça. E Ele vai fazer igual fez com o Gideão. Vai lá buscar o teu presente para mim e eu vou ficar aqui até que tu chegue. Eu quero só provar, Gideão, eu quero só provar se você é um anjo mesmo do céu que está me trazendo essa mensagem. E ele diz: vai que eu fico aqui à tua espera. Chegou, tocou o cajado lá, o negócio se foi. Eu passei o meu cartão lá para testar. Deus, o cartão era inválido. Mas Jesus não foi inválido para mim. No momento certo, aquele cartão foi usado. Eu não sei para onde aquele dinheiro foi. Eu não sei que banco foi que supriu aquele dinheiro que saiu daquele caixa. Eu não sei, mas eu só sei é que Deus supriu a minha necessidade. E isso eu tenho como honra toda a minha vida. Não esqueço daquele momento. Não esqueço daqueles dias. E como o mal não vem sozinho, a tentativa do mal, ele sempre insiste na tua vida. Vocês lembram que eu contei há poucos dias atrás aqui na lição sobre a questão do sábado? Foi 3 meses depois disso. Eu arrumei o serviço, estava tudo bem, e de repente apareceu a questão do sábado na minha vida de novo. Aí mais eu tinha fé para dizer assim: eu não vou trair meu Jesus. Amém. Eu não vou trair meu Jesus. O que é que aconteceu? Meu Jesus tornou inverter a situação. Então, esse é o papel da nossa vida. Essa é a nossa vida aqui, irmãos. É os anjos do bem tentando te proteger e os anjos do mal tentando te destruir. Os anjos do bem tentando levar você, a tua fé, a fortificar, e os anjos do mal trazendo consequências para a tua vida, dificuldade para você perder a sua fé. Mas a minha mensagem nesta manhã é: lembre-se que você tem seres celestiais à tua volta. Quando Deus é por nós, Ninguém será contra nós. quem será contra nós? Ninguém. Que Deus nos abençoe, que nós temos o resto do bom sábado. Amém.